Estudantes, oi alunos, bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje a gente vai falar sobre greeting and introduce people, que significa cumprimentar e se apresentar para as pessoas, né? Eu vou utilizar a apostila de vocês para fazer a explicação, né, onde temos este conteúdo. Eu vou explicar sobre todas as expressões e todos os greetings que, né, a gente tem no momento, né? E tem coisas que geram uma certa dúvida, geram uma certa confusão, então eu vou tentar tirar elas da melhor maneira possível, tá? Então, vamos lá. A página da apostila que a gente vai utilizar nesta semana é esta aqui, tá? Que, como eu falei, aqui ó, Greeting and Introducing People, que significa cumprimentar e se apresentar para as pessoas. Então, eu quero que vocês prestem mais atenção nas imagens, né? O que elas estão representando, tá? Ó, aqui na primeira imagem nós temos, né, um rapaz aqui dormindo, né? Quer dizer, tá? Ele está acordando, né? Nesse momento, ele acabou de acordar, né? Se vocês observarem aqui, o reloginho está 6:30 da manhã, então é um momento onde está amanhecendo ou acabou de amanhecer, né? Então, está aqui good morning. Então, good morning significa um cumprimento da parte da manhã. E qual o cumprimento que a gente utiliza na parte da manhã? Bom dia. Então, good morning significa bom dia, né? Nesta ao lado, nós temos aqui dois, né? Aparentemente, dois trabalhadores, né? Ou pedreiro ou algo do tipo, que estão, né? Fazendo ali o seu lanchinho. Então, se vocês verem na hora aqui, 2:30. 2:30 é um horário que já passou do meio-dia, né? Então, o que a gente fala para alguém quando a gente quer cumprimentar alguém, né? Após o almoço, a gente fala boa tarde, né? Então, good afternoon significa boa tarde, tá? Na próxima imagem, a gente tem aqui dois empresários, alguma coisa do tipo, né? Alguns eles têm um ar executivo, assim, né? Eles estão aqui 8:30, né? 20:30, né? 20:30 é 8:30 na parte da noite. Então, se é na parte da noite, significa que a gente fala o quê? A gente fala boa noite, né? Então, good evening significa boa noite, tá? E aqui temos duas, né, pessoas aqui prontos para dormir, né? Estão de pijama, né? E estão, né, de mão dadas indo para dormir, indo dormir, provavelmente. E aqui está a hora 23:30, que também é o horário da noite. Então, good night também significa boa noite. Então, qual é a diferença dos dois? Quero que vocês notem a diferença dos dois, tá? Aqui eles estão se cumprimentando, né? Aparentemente pela primeira vez na chegada, né? Então, o good evening é um boa noite de início de conversa, tá? Quando você encontra alguém na rua e você vai parar para conversar com ela, né? À noite isso. Você vai falar good evening, que você está dando boa noite, oi, boa noite, tá? E o good night é um good night, né, que é um boa noite de despedida. Quando você vai dar tchau para alguém no horário da noite e vai embora depois, você vai falar good night, tá? Não good evening. Good evening você fala apenas quando chega. E o good night você fala apenas quando vai, né? Quando você vai se despedir ou, neste caso, quando você está indo dormir, tá? Então, essa é a diferença dos dois. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Mas eu acho que já deu para ter uma bela noção. E aqui temos, né, os mais básicos, né? Hello, né? Um menino falando hello pro outro e o outro falando hi, né? Então, esse aqui está falando olá, esse aqui está falando oi, né? Simplesmente básico, todo mundo já sabe esse, né? Hello e hi.
E aqui, as duas mulheres se cumprimentando, falando nice to meet you, né? Nice to meet you. Falando rápido fica nice to meet you. Nice to meet you. Que significa prazer em te conhecer, né? Prazer em conhecer você, tanto faz. Então, esses são os greetings de que a gente vai aprender hoje. E eu já vou estar passando a atividade para vocês fazerem, tá? Primeiro, vamos revisar elas um pouco melhor. Bom, agora vamos rever aqui, tá? Ó, good morning, agora eu escrevendo a traduçãozinha para vocês visualizarem melhor. Good morning significa bom dia, né? Aquele período da parte da manhã. Quando você diz bom dia, é good morning em inglês. Good afternoon, aquele horário pós meio-dia, né? Pós o almoço. Você diz boa tarde, né? Boa tarde, que significa good afternoon em inglês, tá? Boa tarde. Good evening significa boa noite. Eu botei aqui entre parênteses chegada, tá? Então, quando você chega num lugar à noite, que você vai cumprimentar alguém pela primeira vez, quando você chega, você diz good evening, tá? E o good night você diz na despedida. Eu coloquei aqui entre parênteses também, que significa boa noite também. Só que você só diz o good night quando você está indo embora do local. Se você diz tchau, boa noite, tá? Você diz tchau, né? Good night. Good night. Ou quando você está indo dormir, tá? Tipo, boa noite, estou indo dormir, boa noite. Então, nesse tipo de boa noite é o good night, tá? Isso gera muita confusão, tá? Eu já vi várias gente confundindo os dois, ou trocando os dois, ou fingindo que o good evening não existe. Acaba causando essa certa confusão, mas se vocês prestarem atenção, é fácil de compreender, tá? O good evening, tá? Vou repetir mais uma vez. O good evening você usa quando você está no período da noite e chega no lugar para cumprimentar alguém quando você vê. Quando você fala olá, boa noite, você vai usar o evening. E quando você se despede, que você diz tchau, boa noite, você vai dizer good night. Ou quando você vai dormir, também good night, tá? Acho que está claro. E nice to meet you, prazer em te conhecer, né? Prazer em te conhecer. Não tem muito segredo, né? Nice to meet you, né? Então, né? Aqui, meet you, conhecer você. Esse nice, né? Pode ser traduzido como legal te conhecer, legal conhecer você. Mas na nossa língua a gente fala prazer em te conhecer, né? Então, por isso que a gente traduz dessa forma, tá? Porque a gente adapta para a forma como nós brasileiros falamos. Então, nice to meet you, a gente fala prazer em te conhecer. Então, sem segredo nenhum também. Hello, olá, e hi, oi. Então, novamente isso aqui é mais básico, né? E agora eu vou passar as atividades para vocês que vocês podem estar fazendo no seu caderno, tá? E aí vocês podem estar respondendo. Bom, para a atividade de hoje, eu quero que vocês traduzam essas frasezinhas, tá? A primeira aqui, ó. Olá, boa tarde. Como se fala olá e como se fala boa tarde? Então, vocês vão botar, né? Olá, boa tarde em inglês. Vocês vão traduzir esta frasezinha, tá? Que eu já ensinei todas as palavrinhas para vocês e vocês ainda podem estar consultando o PDF, né? Onde está toda a explicação lá também, além deste vídeo, claro. Oi, bom dia. Como você fala oi e como você fala bom dia. Então, oi, bom dia. Você vai traduzir, tá? Oi, boa noite, né? Oi, boa noite. Você sabe como falam boa noite, né? Tem duas formas de falar boa noite. Aí aqui tem a diquinha, ó. Oi, boa noite. Então, com esse oi, vocês vão saber qual boa noite eu quero que vocês utilizem nesta frase, tá? Oi, boa noite. Com toda a explicação que eu já te dei para vocês, né? Prazer em te conhecer, né? Essa aqui é mais tranquila. Prazer em te conhecer. Já ensinei também como se fala esta frasezinha, tá? E por último, tchau, boa noite, tá? Tchau, boa noite. Então, né? Como aqui, ó, a C e a E,
os dois estão falando boa noite, só que existe dois tipos de boa noite, né? Vocês lembram? Então, aqui vocês vão botar cada uma delas, uma vai em um lugar diferente, tá? Um tipo de boa noite vai aqui e outro tipo de boa noite vai aqui. Aí aqui está a diquinha de qual você deve utilizar, tá? Oi, boa noite e tchau, boa noite, tá? Então, como você sabe como falar tchau, e aí o boa noite correspondente. Você sabe como falar oi, e aí oi e o boa noite correspondente, tá? Vocês vão traduzir todas essas frasezinhas e me mandar uma foto, né? Na plataforma. Então, a atividade de hoje é isso, tá? Bem simples, vocês podem estar fazendo no caderno de vocês sem problema, né? Então, até a próxima.